Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos para a terceira aula de Metodologia da Pesquisa Científica 2. Estão animados? Estão trabalhando no projeto de pesquisa? 1º de maio, a entrega do trabalho, ok? Hoje vamos ter uma aula também um pouco leve, né? Como eu disse na outra aula, a gente muda muito de computador para computador, o que a gente está dando uma pincelada realmente de tudo aquilo que você precisa saber. Hoje vai ser uma aula muito boa, mas muito leve, tá? Então a gente está trabalhando para que você possa produzir um projeto de pesquisa, para que você trabalhe na sua monografia, ok? Acredito que a outra aula, né, a segunda aula, já possa ter te ajudado muito quanto às definições do seu tema, quanto à definição do seu título. Já seria importantíssimo você trabalhar em cima disso com toda seriedade e ajudando naquilo que você já tem e vai fazer no final, né? Então, hoje, nós vamos falar dos objetivos. Então, vamos passar aí um slide para a gente falar dos objetivos. O objetivo de quê? O objetivo do seu projeto, né? E na apresentação dele, você vai ter que apresentar os seus objetivos. Por que que você está falando daquilo? Para que você está falando daquilo, tá? Então, vamos começar. Objetivos. Objetivo é sinônimo de meta ou um fim. Ou seja, eu cheguei no meu objetivo, eu cumpri a minha meta. A definição dos objetivos determina o que o pesquisador, aluno, que no caso é você, quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. O que você quer atingir? O que você quer fazer? Por que você está fazendo aquilo? Né? Qual objetivo você quer alcançar? Onde você quer chegar? Qual é a sua meta? Então, esse é o objetivo, para que você entenda, né? Então, você deve descrever o objetivo concreto da pesquisa que você vai desenvolver. Qual que é o seu objetivo? O que você procura com isso? O que você quer falar com isso? Então, a gente vai ver aí no outro também. Um monte em branco. Vamos ver se é esse. Uma dica, isso. Desculpem, mas é que o meu computador não está conseguindo fazer simultâneo hoje lá com a mesa, né? Que está me ajudando a operar isso. E ele está me lançando muitos slides em branco já estando pronto. Mas a gente vai superar tudo isso, porque aí eu vou olhando ali o que está lá para ela estar em ordem. Para mim, é o meu computador aqui na hora da gente passar, é que ele está fazendo isso para mim, está mandando um monte em branco. Então, vamos lá, falando ainda dos objetivos. Uma dica para se definir os objetivos é colocá-los começando com o verbo no infinitivo. Ou seja, gente, ó, vamos lá. O seu objetivo é esclarecer tal coisa, definir tal assunto, procurar aquilo, permitir aquilo outro, demonstrar alguma coisa e por aí vai. Então, esse é o jeito que você tem para que você comece a falar do seu objetivo. O meu objetivo, né, o objetivo desse projeto de pesquisa é esclarecer. Então, esse verbo está no infinitivo. O objetivo desse projeto de pesquisa é definir, é procurar, é demonstrar, é permitir. Então, né, nunca usando o eu. Eu quero com esse objeto, não. Eu pretendo, não. Então, permitir, pretender, procurar, definir, demonstrar. Então, é uma dica para você começar colocando todas os seus objetivos dessa forma. Ok? Então, o outro slide, isso. A apresentação dos objetivos varia
em função da natureza do projeto. Nos objetivos da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar a sua delimitação. Apresentam-se os objetivos de forma geral ou de forma específica. Então, vamos lá. Você pode pegar os seus objetivos, né, de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu projeto, de acordo com o que você quer pesquisar, de acordo com o que você vai trazer. Você vai identificar claramente o problema, vai apresentar uma delimitação para ele e vai apresentar esse objetivo de forma geral e específica, ou se você não tem uma forma específica, você vai, o objetivo geral, né, é esclarecer, é permitir, é definir, mas se você tem especificamente, você também depois vai colocar objetivos gerais e objetivos específicos, tá? Você vai ficar mais claro assim para a gente. Então, colocando todos os objetivos do porquê que você está fazendo aquilo, por que você está trazendo aquele assunto para nós, para o seu projeto, para a sua monografia. Então, como eu disse na aula anterior, esse projeto que você vai apresentar é a base daquilo que você vai fazer na sua monografia. Repetindo só e te lembrando, você pode mudar entre o projeto e a execução da sua monografia? Claro que pode, mas vai te dar muito mais trabalho. Então, isso você já está norteando, né? Já está dando um pontapé mais do que inicial se o seu projeto de pesquisa for um projeto de pesquisa qualificado, bom, entendendo tudo, sabendo para onde você vai, o que você quer falar, como você vai falar. Nossa, isso é tudo para um trabalho de monografia, tá? Então, vamos passar o outro. Ai, sumiu para mim aqui. Meu Deus. O que está acontecendo? Aqui. O objetivo geral, então, como eu falei, ele pode ser separado dessa forma: objetivo geral, objetivo específico. O objetivo geral define o que o pesquisador aluno, tá? Eu vou deixar só pesquisador, mas é você, o aluno, pretende atingir com a sua investigação. O que você pretende atingir? Porque você já sabe que o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa, sua monografia, o seu TCC é um trabalho investigativo. Né? A gente falou na outra aula. Você, no final, é que você vai entender se você conseguiu alcançar aquilo que você imaginava, se aquilo foi positivo ou se não, se aquilo foi negativo. Então, o objetivo geral define o que você pretende atingir com a sua investigação. Já os objetivos específicos definem a etapa, definem etapas do trabalho a serem realizados para que se alcance o objetivo geral. Ou seja, eu tenho um objetivo geral, eu sei aonde eu quero chegar, e os meus objetivos específicos são detalhados assim para que eu chegue no objetivo geral. Deu para entender? Então, você entende dessa forma. Deixa eu só aqui passar... Aqui. Bota o outro aí, Rayane. Isso. Os objetivos podem ser exploratórios. Um objetivo que você está explorando, né? A palavra exploratório você já sabe. Um objetivo que você está explorando. O que é explorar, né? Você vai conhecer, você vai levantar, você vai descobrir. Então, se o seu objetivo for exploratório, você vai começar escrevendo dessa forma: conhecer, levantar, descobrir, né? Levantar um problema assim, conhecer assim sobre esse assunto, descobrir alguma coisa. Então, os objetivos também podem ser descritivos. Isso é só para você entender, tá, gente? Você não precisa botar isso no seu trabalho. Os objetivos são assim, gerais e específicos. Eu estou agora entrando para que você entenda as entrelinhas do que é ser específico, do que é, né, por que é específico. Então, ele pode ser exploratório, é uma coisa dele ser específico. Ele pode ser descritivo, ele pode ser explicativo. Então, é só para você entender como é esse específico, mas você pode colocar objetivo geral, objetivo específico.
Se não tem os objetivos específicos, coloque só objetivo geral, quer dizer, aonde você quer chegar, o que você quer trazer com esse trabalho, tá? Os objetivos descritivos: caracterizar, descrever, traçar, determinar. Os objetivos explicativos: analisar, avaliar, verificar, explicar. Então, esse é um modo de você só entender. Peraí, o meu objetivo específico com isso é o quê? É explicar? É mostrar? É analisar um fato? O meu objetivo específico é fazer com que a pessoa conheça mais, então é descrever mais sobre esse assunto, é levantar uma questão. Então, olha só, ele é exploratório, eu vou precisar explorar muita coisa. Então, isso é para você ter um entendimento. Se você for pegando todas essas dicas, anotando, guardando, eu tenho certeza que você vai fazer um belo trabalho de monografia, vai apresentar isso com toda certeza muito bem, tá? Então, definindo os objetivos, né, que você já entendeu que você tem que ter um objetivo para o seu projeto de pesquisa, para o seu trabalho de pesquisa, quanto para a sua monografia, nós vamos agora dar umas orientações gerais quanto à monografia, tá? O que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, e é claro, né, vou repetir, sendo tanto aluna como professora, como já fez aí, né, estou em andamento com uma ainda de pós-graduação, mas já fiz 2 monografias, já apresentei 2 vezes, e a gente pode falar só um pouquinho mais por já conhecer de experiência. Nunca vai ser suficiente a gente ouvir a aula e a gente sentar na frente do computador e conseguir. A gente vai ter que ficar estudando, pesquisando, voltando, lendo de novo e fuçando, né, no computador todas as coisas e funcionalidades dele para poder fazer. Mas a gente dá as dicas de como você chegar lá. É isso que a gente está fazendo com as aulas de metodologia, tá? Embora você ache ela chata, assim como eu também achava, mas são essenciais, imprescindível para que a gente faça um bom trabalho de monografia e os outros trabalhos que os professores forem pedindo, tá? A FATEF tem até um pouco essa leveza de não exigir tanto que tudo seja nas normas da BNT, mas o que deveria ser, logicamente, isso, né? E é muito lindo a gente pegar um trabalho de um aluno já feito com tudo isso, já vencido essa barreira e vendo o crescimento dele através de uma apresentação de um trabalho com qualidade, com capa, com folha de rosto, com tudo aquilo que precisa fazer. Então, repetindo o seu trabalho, seu projeto de pesquisa é dentro de todas as normas da BNT para isso, tá? Então, aí para isso você já está nesse finalzinho, você já vai correr para fazer isso. Então, vamos lá, algumas orientações gerais. A organização da apresentação gráfica e textual deve ser feita em elementos pré-textuais. Então, a gente está falando da sua monografia. Tem elementos antes do seu texto em si, depois tem o seu texto em si, e tem elementos pós-textuais, né, depois do que você vai falar, e são imprescindíveis para um belo trabalho. Então, a organização e a apresentação disso é imprescindível. Você vai aprender o que colocar antes do seu texto, depois do seu texto, e o que precisa fazer para que você apresente um texto qualificado, um texto maravilhoso, um texto bom de se ler, de se pegar, tá? Então vamos lá. O papel para a impressão, então eu vou falar dos dois modos que você pode apresentar isso. O papel para impressão é A4, cor branca, não pode ser o papel reciclado, tá? Tem que ser impresso somente de um lado, não pode ser frente e verso. A tinta cor preta.
a não ser que você use gráficos, ilustrações, desenhos, você pode, claro, usar outra cor, mas a impressão das letras, tinta cor preta. Então, não pode tinta cor azul, não pode tinta... Não pode. Ah, eu quero fazer com papel reciclado, não pode. Folha A4, branca, tinta cor preta. O trabalho pode também ser gravado em CD. Para esses detalhes e como sua monografia vai ser apresentada, eu preciso que você entre em detalhes sobre essas informações todas na secretaria, tá? Porque há um tempo eu podia apresentar a minha monografia impressa e depois eu só poderia apresentá-las em 2 CDs. Então, tem todos os detalhes, com certeza, na secretaria, né, com a Priscila, no caso. Então, você entra, mas se eu quero impressa, na época das minhas, eu vou falar, na época da minha, era impressa, detalhe, capa preta, não sei se você já, né, se formou em outra coisa e você teve oportunidade de apresentar sua monografia assim, capa preta, letra dourada, ou seja, gráficas, tinha que fazer aquilo especificamente porque você tinha que apresentar daquela forma para a sua faculdade. E linda, fica lindo, é uma obra de arte mesmo da gente, tá? Mas não, você pode, hoje não precisa disso, tá bom? Então, essas são algumas informações gerais. Então, vamos continuar nas informações gerais. Passa o outro. Isso. As margens a serem adotadas são 3 centímetros na margem esquerda e superior do papel, né? Claro. 3 centímetros na margem esquerda e superior do papel e 2 centímetros na margem inferior e direita do papel. A fonte... Só pode ser esses 2 tipos de fonte, ou seja, o que é fonte? É o formato da letra, ou Arial ou Times New Roman, tá? O tamanho 12, espaçamento entre linha 1,5. Esses são detalhes muito importantes, porque às vezes você acha uma letra muito bonita e quer colocar no seu trabalho. Então, eu já te oriento e já falo para você que não vai ser aceito. Tá? Não pode. Então, a fonte, só são essas 2 fontes. Particularmente, eu ainda acho que a fonte Arial é a melhor que se tem para se apresentar um trabalho, principalmente um trabalho de monografia. Mas você pode optar entre uma e outra, tá? Espaçamento 1,5. Então, todas essas coisas que eu estou falando, você tem como, você precisa formatar no seu computador. Você precisa, e se você não sabe, é onde você precisa pedir ajuda a uma pessoa. Eu sempre peço ajuda ao meu marido, porque por mais que eu saiba, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, e ele está ali sempre para me ajudar. Não que ele saiba tudo também, mas a gente fica fuçando junto e ele acaba me ajudando, tá? Então, vamos lá. Com exceção da capa, todas as páginas devem ser contadas, porém numeradas a partir da introdução. Com exceção da capa, a capa é feita, mas você esquece ela na hora da contagem, ela não entra. Então, todas as outras são contadas, ou seja, folha de rosto, e assim vai, você vai ver o outro slide, mas só é numerada a partir da introdução. O que é numerado? É colocar o númerozinho lá em cima. Também vou falar ali. Então, você imagina, eu esqueço a capa e começo a contar. E vou 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, se você colocar todas as coisas pré-textuais, como eu falei, né, o seu texto é uma coisa, mas são elementos pré-textuais. Se você colocar todos, a sua introdução geralmente fica com o número 6 ou 7 na apostila, né, na coisa, na monografia. Então, geralmente fica 6, 7. Se você não coloca tudo, geralmente fica 5, porque você tira uma coisa ou outra. E aí você vai ver, posso tirar? Pode tirar. Posso colocar? Pode colocar. Você vai ver que tem coisas obrigatórias e coisas que não são obrigatórias. Você coloca se quiser. Então, com exceção da capa, todas as páginas são contadas e numeradas a partir da introdução. O outro slide... Sabe o que acontece? Cada enter que eu dou aparece um slide
Peraí, gente, desculpa, mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Nunca foi. Vamos lá, não é essa. Deve-se utilizar. É uma antes. Aí, agora, isso, desculpa, gente, mas são os percalços realmente que a gente está passando por aqui, né? Deve-se utilizar a numeração de página. Então, falando da numeração de página, que eu falei que a partir da introdução ela é numerada, mas ela é contada só esquecendo a capa, tá? É contada a partir da folha de rosto. Mas essa numeração deve ser a numeração de página com a fonte Arial também. Então, nada de colocar um númerozinho diferente, tá? É a fonte Arial, só que o tamanho dessa fonte é 10 na parte superior da página e do lado direito. Então, olha só, são dicas importantes que você vai precisar. Então, professora, eu não posso numerar lá embaixo, eu não posso colocar no meio. Você pode fazer em qualquer outro tipo de trabalho que não exijam essas regras. Mas essa regra da apresentação de TCC, de monografia hoje, é uma numeração lá em cima, um número de fonte de tamanho 10, de fonte Arial, né? Nada de também romano, nada, não, é um número arábico. E você vai colocar lá em cima, do lado direito, na parte superior da folha, tá? Se o trabalho for impresso, então vamos lá, você optou pelo trabalho impresso e a secretaria diz que pode, por isso que você vai precisar entender e perguntar esses detalhes à secretaria, tá? Se a secretaria falar não, não pode, você só pode entregar o trabalho digitado, né? Ou seja, no CD, aí você vai entrar em contato com ela e vai pegar todas essas dicas com a secretaria, tá? Por isso é importante você saber que prazo eu tenho, gente, até quando eu posso fazer o calendário e fazer aquilo tudo dentro para que você faça um excelente trabalho. Mas se o seu trabalho for impresso, pode ser impresso e você optou por essa opção, você optou por essa sugestão, deve ser encadernado com mola espiral, com capa plástica, sendo a primeira capa branca e transparente e a última preta e opaca. Então, vamos lá, é dessa forma. Se você pode colocar em aspiral, né, se ela fala assim, você pode, né, ser impresso, o seu trabalho de monografia é mais ou menos dessa forma aqui. Ou seja, a primeira capa branca transparente, a última preta opaca. É opaca porque aqui a luz está um pouquinho trazendo brilho, mas não. Então, ela não pode ter cor, ela não pode ser colorida, ela não, gente, não pode. Tem as regras e você precisa seguir, tá? Então, ela precisa ser desse jeito, caso ela possa ser impressa e você opte por isso, tá bom? E agora sim, vamos falar do outro slide aí, olha só. Esses são os elementos, para que você entenda, né, para que você possa entender um pouquinho aí, olha. Essa parte rosa, tá todo o diagrama aí do lado para você entender. Aonde está em vermelho, é obrigatório. Você precisa fazer. É obrigado a colocar como capa e folha de rosto. Todo trabalho começa dessa forma. Toda apresentação de trabalho começa dessa forma. Capa, folha de rosto. O rosa que está aí são elementos pré-textuais. Sabe aquilo que eu falei no slide passado, no outro? São elementos antes do seu texto, pré-textuais. São elementos, muitos obrigatórios estão em vermelho. Os opcionais estão em verde. Então, ou seja, caso eu tenha uma errata, eu posso colocar. Caso eu queira me dedicar esse trabalho a alguém, eu coloco. Caso eu agradeça alguém, tem alguma coisa para agradecer, eu coloco. Uma epígrafe, né? Uma frase, um negócio legal que eu vi não sei aonde, uma coisa que eu quero sugestionar não sei aonde, eu coloco ali também. Então, esses de verde, olha aí para que vocês entendam bem isso, gravem esse slide. Né, são opcionais. Eu posso colocar ou eu não preciso colocar. Ok? Não, eu quero fazer uma coisa simples, eu não quero agradecer a ninguém, eu não quero fazer nada com ninguém, eu vou fazer desse jeito. Faça desse jeito. Não, eu quero agradecer todo mundo, eu quero fazer uma epígrafe, eu quero ainda fazer uma dedicatória, eu quero...
tá? Desculpa, gente. Eu quero fazer uma dedicatória, eu vou fazer. Aí vem depois a outra parte que é obrigatório também, ó. Então tudo que está em vermelho, você sabe que é obrigatório, tá? Obrigatório. Então o que é obrigatório? O resumo. Mas logo depois da minha capa, folha de rosto, aquilo tudo que eu quero, vem o resumo e vem o abstract, ou seja, o seu resumo na língua estrangeira, no caso em inglês, tá? Obrigatório também. O que está em amarelo depois é obrigatório se for aplicável, ou seja, se for no caso da sua monografia ter, então você tem que colocar a lista de ilustrações, caso você encha a sua monografia de ilustrações, listas de tabela, abreviatura, sigla, né? Eu acredito que não seja o caso das nossas matérias, mas se for, tem que colocar também. Então, tudo que está em rosa são elementos pré-textuais. Olha, aí depois vem o que é opcional, se for lista de símbolos, se você tiver símbolos também colocar. E você pode colocar ou não. Aí depois vem o sumário. O que é isso? É onde está os números de páginas, onde você encontra aquele assunto que você está determinando ali. Então, tudo isso são elementos pré-textuais, o que está em vermelho obrigatório, o que está em verde opcional. Aí sim vem a parte que está em azul. Aí começa a sua monografia, com introdução, desenvolvimento e depois a conclusão. Então, isso, logicamente, está de vermelho, obrigatório, você tem que fazer isso, a sua monografia é constituída dessa parte, desse corpo, né? Aí lá em cima está escrito, a primeira página a receber numeração no canto superior direito em algarismo arábico é a introdução, é a primeira página, mas você começa a contar, vou repetir, esquece a capa, começa a contar a partir da folha de rosto, tá? Aí depois você tem aí de roxinho os elementos pós-textuais, né, os elementos do seu pós-texto, que está de vermelho também é obrigatório, no caso referência, a referência que é a bibliografia, né? Hoje a gente usa como referência, por quê? Porque você tem outras fontes além de bibliográficas, tá? E aí você tem as partes que são opcionais novamente. Se você tem um apêndice, se você tem um anexo, se você tem um glossário, então ela é constituída dessa forma, o seu corpo é assim, então tudo isso montado. Então, ou seja, tem uma ordem, você não pode colocar em ordem, em desordem no caso, ou fora dessa ordem aí, porque vai dar ruim. E vai dar ruim também na hora de contar. Então, como eu falei, se você colocar todas essas coisas, né, ó, no caso da nos nossos temas e na nossa matéria, a gente tiraria aí nos elementos pré-textuais a errata, né, provavelmente não teria. Então, conta, ó, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, sumário, e aí, ó, só aí já são 7, então a minha introdução começaria com o número 8. Mas tem gente que não bota isso, ó, não quer dedicar a ninguém, não quer agradecer a ninguém, não quer fazer epígrafe, muito menos nenhuma, então a sua introdução vai sair com outro númerozinho, ok? Então aí a gente vai dar uma pausinha agora. A gente dá uma pequena pausinha agora, só para tomar uma aguinha, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?